Tem um outro recorte interessante quando a gente fala sobre economia, o quão isso é importante, né, para o brasileiro, o preço dos alimentos é importantíssimo. Governistas, inclusive, ligam a aprovação de Lula no Datafolha à economia, mas temem desajuste na comunicação. César Feitosa assina a reportagem. Ele conversou com lideranças governistas que avaliam que a tímida melhora na economia, o arrefecimento de crises políticas internas, são os principais motivos para o presidente Lula estancar a queda de popularidade e ter um leve aumento nos índices de aprovação, segundo mostra a pesquisa Datafolha. A base do governo no Congresso avalia, porém, que a gestão Lula ainda não conseguiu acertar na comunicação e vê futuro incerto na economia com as novas tarifas do Trump. Por isso, essas lideranças dizem que é necessário fazer novos ajustes no governo e observar questões econômicas para que a melhora na aprovação se torne uma tendência e ultrapasse a reprovação nos próximos meses. O líder do PT na Câmara é o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Ele disse que o resultado já era esperado depois de um anúncio de bons resultados econômicos, como o crescimento do PIB e o recorde na abertura de empregos em fevereiro. Professora, a economia é fundamental e o Trump vem agindo de maneira a desestabilizar a economia do mundo todo, né? A gente viu o tarifaço agora. É lógico que a visão dele não é essa, né? Ele não está agindo para prejudicar o Brasil, nem não é esse o objetivo principal dele, mas a economia fica bagunçada, né? A gente não sabe, por exemplo, quais serão as consequências práticas de médio e longo prazo desse tarifaço que ele impôs agora durante a semana. A economia é sempre um ponto importante para qualquer país, né? E a gente vive aí um momento de muita incerteza econômica do ponto de vista global, que atinge o comércio internacional e que sugere, né? E todas as análises econômicas têm indicado que há possibilidade forte de uma recessão global. Isso tem impactos bastante grande para países de economia média, como o Brasil, e que também tem aí uma volatilidade muito grande em termos econômicos. Mas eu acho que quando a gente olha para o impacto interno, a gente também tem que considerar, primeiro, que o Brasil tem uma economia relativamente fechada, e as medidas do Trump, se elas continuarem nesse nível de tarifas, elas vão ter um impacto para setores importantes do governo da economia brasileira, mas não da forma como a gente estava, o cenário mais negativo que se tinha projetado. Então, acho que esse é um fator. A gente vai ter um impacto muito grande se a economia global e se especialmente China tiver aí uma desaceleração ainda maior econômica, aí sim isso vai afetar setores exportadores importantes, principalmente o agronegócio, e o que vai gerar um impacto interno. Mas o grande parte da percepção sobre o governo Lula me parece estar associada a um elemento que é a percepção de que as pessoas não percebem o melhora nas suas condições de vida. Então, o governo tem sido tímido em dar ou indicar, e aí a comunicação de fato tem um problema de demonstrar o quanto a situação é reflexo de turbulências internacionais, mas também de mostrar o que tem sido feito em termos de políticos, em termos econômicos, para que as pessoas sintam os efeitos positivos dos dados divulgados. Então, em emprego, em renda. Então, esse é o ponto que acho que vai ser fundamental para o governo, é demonstrar o quanto as políticas do governo Lula, de fato, revertem melhora do emprego. E isso ali não tem conseguido, isso não tem sido percebido pela população. Provavelmente aí é algo que depende não só de uma melhora macroeconômica, mas de que as pessoas tenham, de fato, melhoras nos ganhos. Então, diminuição da inflação, diminuição dos juros, questões que afetam o dia a dia das pessoas é que vai fazer reverter essa percepção negativa sobre a economia e aí ampliar ou melhorar os índices de aprovação do governo.